E também no evento do lançamento do seu livro em São Paulo, nesta terça-feira, que nós mostramos aqui no bloco anterior, Lula atacou o PSDB, ex-partido de Geraldo Alckmin. Segundo o petista, a legenda acabou e o PT cresceu. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte. Os tucanos usaram sua conta oficial no Twitter para rebater as declarações de Lula e afirmaram que ele deveria estar mais preocupado em responder à população porque o PT quase acabou com o Brasil. Quem também se pronunciou foi o deputado federal Aécio Neves. O parlamentar chamou Lula de arrogante e desrespeitoso por suas declarações. Zé. Esse lançamento de um livro é uma ode ao mal. Dá até vergonha de imaginar uma situação assim, onde todos vão lá ler uma carta a um presidiário como se ele estivesse preso, pagando um pecado original, como se ele estivesse sendo endeusado. Isso é um absurdo. Essas emoções aí, essas lágrimas, são lágrimas de crocodilo. O crocodilo é aquele que chora quando engole as suas presas, né? Então, é uma vergonha. Não vem na minha cabeça nada que possa justificar uma história assim do que aquele texto do Rui Barbosa, que diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Esta ode ao mal, este elogio público a uma pessoa que foi condenada e que diz condenada por detalhes jurídicos, né? Isso aí provoca reações em toda a sociedade e leva para as gerações futuras mensagens danosas de que o mal triunfa e de que roubar não faz mal. Zé. Eu vou até pular essa palhaçada, né? Isso aí é uma palhaçada de adulação a um criminoso. Isso, ou seja, é uma palhaçada cínica, porque não são pessoas burras. São pessoas que têm discernimento para ver direitinho que esse que é supostamente o ícone da defesa das pessoas, não é isso? Não é esse o charme que eles veem no Lula? Eles se apresentam como pessoas do povo, ou de esquerda, ou progressistas, ou como se queiram chamar, mas, enfim, pessoas que veneram o Lula porque ele é o representante do povo. O Lula maltratou o povo, mas isso está demonstrado. Qualquer um desses leitores de cartas aí, é capaz de entender os crimes que ele cometeu e pelos quais foi condenado, com bilhões e bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos. É um pacto de cinismo que eu vou pular. Só para comentar rapidamente, o assunto anterior que eu acabei não comentando, sobre a perda de emprego de diaristas durante o lockdown. Olha, a sociedade, de novo, está fazendo um pacto de cinismo, se deixar essa situação impune. Porque se uma quantidade importante de diaristas perdeu o emprego, pessoas com poucos meios, uma outra parte muito grande continuou no seu emprego, apinhada em ônibus lotados, jogadas em trens lotados, como lata de sardinha. Que distanciamento era esse? Vocês não morrem de vergonha dessa situação? Vocês todos que se calam sobre isso, vocês todos que sancionam com a sua omissão, o seu silêncio, essa tirania absurda, essa demagogia, essa propaganda fajuta, fantasiada de ciência, como é que isso foi usado para combater o vírus? Como é que isso deteve o contágio, seus hipócritas? Se as pessoas estavam apinhadas, jogadas, socadas dentro do transporte público, como é que isso foi uma medida de segurança sanitária que tirou emprego, que destruiu vidas de pessoas? Como é que isso pode ser visto como política de segurança sanitária?
Isso precisa ser revisto. Porque se isso não for revisto e essas pessoas não forem punidas, como estava dizendo há pouco o Alexandre Garcia, o mestre Alexandre Garcia, isso pode ser uma previsão de futuro. Vai colar qualquer coisa. É só um tiranete desse de quinta categoria, um medíocre, como vários deles, Eduardo Paes, João Dória, personagens medíocres, arrivistas, aventureiros, que fazem ação de coação explícita contra a população, com vacina experimental. Esse tipo de personagem, isso aí vai ser o seu futuro. Se não houver o crivo, se não houver a revisão dessas medidas estúpidas, absurdas, para o mundo, porque a Lady Gaga mandou parar o mundo, lá junto com o Tedros Adhanom, e nós vimos a quarentena do Mick Jagger, maravilhosa. Ele estava lá na mansão cantando, todos juntos em casa. Que casa, companheiro? Quem estava aglomerado em casa não podia talvez ir para a mansão do Mick Jagger, para os jardins, para ficar um pouco mais distanciado. Um distanciamento de mentira. De mentira. Sancionado por todos esses aí que estão lambendo o Lula. Todos vocês hipócritas, não têm empatia nenhuma, é mentira. Vocês não têm empatia. Vocês não têm ética, vocês não têm solidariedade, vocês não têm comiseração, vocês não se interessam pela vida de ninguém. E é isso que tem que ser. Eu não tenho prazer em dizer isso, não. Não tenho prazer. Tem até alguns que artisticamente eu admiro. Adoraria que estivessem todos muito conscientes, unidos, como disse a Ana também. Difícil, uma situação de pandemia. Vamos arrumar um jeito de convivência para barrar o contágio. Foi uma propaganda vagabunda que fez sofrer os que são mais vulneráveis. Então é isso. Se essa hipocrisia não for revista, se você que está assistindo, né, seja mais ou menos remediado, se você não tomar para si essa posição, como disse o Alexandre Garcia, isso vai ser o futuro. Isso vai ser o futuro. Você vai ser um escravo de medíocres, de covardes, como é o ensaio que está se fazendo hoje na sua cara. Você, Ana, sobre o lançamento do livro de cartas a Lula, essas declarações dele falando que o PSDB acabou, o que achou, Ana? Olha, Vitor, nós aqui, diferentemente deles, né, nós defendemos a liberdade de expressão, então eles podem falar o que eles bem entenderem e colocar eventos aí como esse, né, um evento no mínimo hipócrita, porque tudo bem ler as cartas do ex-presidiário que ele recebeu, agora eles poderiam ler as condenações também, né, dos 3 tribunais, das 3 instâncias aí, dos 3 tribunais que ele foi, os 3 tribunais que julgaram e condenaram, né. O Lula, ele não é inocente, não adianta dizer, ele foi inocentado. Ele não foi inocentado, ele é um ex-presidiário que foi descondenado, ele não tem nada de inocentado, ele foi descondenado por uma questão aí de CEP, né? Numa linha aí, num caminho que o STF, numa ação política, ativista, porca e militante fez para libertar um corrupto. Então, já que estamos falando de leitura, né, de cartas, e eles não querem ler as condenações, eu vou ler apenas um pequeno trecho do voto do relator Gebran Neto, um desembargador do TRF4, que inclusive aumentou a pena que veio de 8 anos do então juiz Sérgio Moro, chegou no TRF4 e ela foi aí aumentada para 12 anos, e o desembargador Gebran Neto, que foi inclusive indicado pelas administrações petistas, só um pedaço, um pequeno trecho, assim, duas frases. Ele disse o seguinte na sua decisão que condenou e aumentou a pena do ex-presidiário: há prova acima do razoável que o ex-presidente foi um dos principais articuladores, se não o principal, do esquema de corrupção na Petrobras. As provas indicam que, no mínimo, ele tinha ciência e dava suporte, o que dá sustentação e validade a indícios de prova indireta
é a convergência com outras provas já existentes no processo. Há provas sobradas. Portanto, aí a minha contribuição ao evento de leitura para o ex-presidiário. Já seu comentário também, Roberto Mota. Antes a gente traz aqui a nossa enquete de hoje. A pergunta desta quarta-feira já está no ar lá no site da Jovem Pan. A enquete é a seguinte: você concorda com a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras? Sim ou não? Em várias cidades pelo país já determinando a volta da obrigatoriedade do uso. Aqui em São Paulo, por exemplo, houve uma recomendação. Ainda não é obrigatória a volta das máscaras, mas queremos a sua opinião. A pergunta está no ar lá no nosso site www.jovempan.com.br. Você, Mota? É preciso enfatizar bastante isso que disseram o Fiuza e a Ana Paula. A descondenação do ex-presidiário foi um fato gravíssimo e que é considerado pela maior parte da sociedade brasileira como inaceitável. As falas desse senhor nesse evento mostraram mais uma vez as suas escolhas e as escolhas ideológicas do PT. Ele criticou empresários e banqueiros, e olha, vários banqueiros ultimamente andaram arrastando a asa para ele. Criticou o teto de gastos, criticou responsabilidade fiscal, mais uma vez falou mal da polícia. E aí está o resumo do programa do PT, um partido que parou nos anos 80. E é um resumo do seu candidato, né, que continua demonstrando uma compreensão precária, amadora, infantil do mundo, como se fosse um marionete de forças poderosas que estão por trás dele. Esse evento simboliza para mim tudo o que há de errado na política brasileira. É corrupção, extremismo de esquerda, populismo, crime e mentira. É como disse o Zé Maria, é um tapa na cara da sociedade. E como disse o Fiuza, é uma celebração da criminalidade. Agora, é importante, isso que eu vou falar agora, eu peço para que todo mundo preste atenção. Nós não podemos esquecer a declaração que esse ex-presidiário deu no dia 19 de maio de 2020, numa entrevista por videoconferência à revista Carta Capital. Quem tiver dúvida, pode fazer uma pesquisa e vai achar. Esse senhor declarou a seguinte frase: ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Quem disse isso foi o ex-presidiário Luiz Inácio.